Hoje eu preciso te dar um alerta muito sério. Algo que pode literalmente mudar o rumo da sua saúde se você tem mais de 60 anos. E antes que você pense que é mais um vídeo alarmista, te peço, me escute até o final. Porque esse conteúdo é baseado em evidências médicas, experiência clínica e principalmente na minha missão de cuidar de vidas, por mais que soe estranho. A verdade é, algumas frutas que você sempre acreditou serem saudáveis podem se tornar armadilhas perigosas. Na terceira idade, isso mesmo, não é exagero, não é teoria. É a realidade que vejo todos os dias no consultório, quando pacientes chegam com pressão descompensada, alterações nos exames, perda de memória e até acidente vascular cerebral. E muitas vezes, o problema começou com um prato aparentemente inofensivo de frutas. Você pode estar pensando, doutor, como assim? Sempre ouvi que fruta faz bem. E sim, frutas são fontes naturais de vitaminas, fibras e antioxidantes. Mas depois dos 60, o seu corpo muda. E o que era saudável em outra fase da vida pode se tornar um risco invisível dependendo da fruta, da quantidade, do horário e até do remédio que você toma. A partir dos 60 anos, o funcionamento dos rins, do fígado, dos vasos sanguíneos e do sistema nervoso já não é o mesmo. Há uma redução natural da capacidade de filtragem, digestão e metabolização. Isso significa que qualquer excesso pode ter um impacto muito maior do que antes, especialmente quando falamos de açúcar, potássio e substâncias que interagem com medicamentos. E aí que entra o ponto central deste vídeo. Existem frutas que, se consumidas da forma errada, no horário errado ou em excesso, podem aumentar o risco de doenças graves como AVC cerebral, doenças cardíacas, hemorragias cerebrais e até perda cognitiva. Ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar 9 frutas comuns que precisam ser consumidas com muita atenção. Eu vou te explicar o que acontece dentro do seu corpo, o porquê do risco e como você pode continuar aproveitando os benefícios das frutas de forma segura. Antes disso, quero te lembrar de uma coisa muito importante. Se você está aqui, esse vídeo chegou até você porque talvez seja a hora de repensar a forma como você está cuidando da sua saúde. Deus usa caminhos inesperados para nos proteger. Então, abra seu coração, abra seus ouvidos e me acompanhe. Vamos começar por uma das frutas mais populares do mundo, a doce Arremiade e LHA. A banana é rica em potássio, um mineral essencial para o bom funcionamento dos músculos e do coração. Mas o problema começa quando o rim já não consegue filtrar esse potássio com a mesma eficiência de antes. E sabe o que acontece quando há potássio demais na corrente sanguínea? O coração pode começar a falhar. A pressão sobe, o sangue engrossa e o risco de arritmias e até derrame aumenta. Pior ainda se você come banana à noite. À noite a circulação está mais lenta. A filtragem renal também diminui. Resultado, acúmulo de potássio e pressão nos vasos cerebrais. A recomendação segura é meia banana ao dia pela manhã e sempre combinada com alguma fonte de proteína, como ovos, para reduzir o pico glicêmico. 2. Uvas. O doce que inflama as uvas são deliciosas, fáceis de consumir e carregadas de glicose. Só que, para quem tem mais de 60, especialmente quem já tem histórico de diabetes ou hipertensão, o alto índice glicêmico das uvas pode ser um gatilho para inflamações silenciosas. Além disso, elas contêm compostos que interferem na ação de medicamentos como estatinas para colesterol, remédios para pressão e insulina. Resultado, os medicamentos podem não funcionar como deveriam, menos ou pior, podem se acumular no sangue e causar efeitos colaterais. Minha recomendação? Consuma uvas com moderação, nunca em jejum e sempre com alguma fonte de gordura boa, como castanhas ou queijo branco, para amortecer a absorção do açúcar 3. Abacaxi. O inimigo da coagulação abacaxi contém bromelaína, uma enzima que auxilia na digestão. Até aí, tudo ótimo. Mas o que quase ninguém te conta é que essa enzima também pode interferir na coagulação do sangue. Se você toma anticoagulantes ou tem tendência a sangramentos, o abacaxi pode ser perigoso. Outro problema é consumir abacaxi à noite aumenta o risco de refluxo ácido, insônia e pior, elevação da pressão intracraniana durante o sono, que pode causar microhemorroides cerebrais em pessoas mais vulneráveis. Quer aproveitar o abacaxi? Coma em pequenas porções durante o dia, longe do horário de dormir, e nunca junto de anticoagulantes. Eu sei que pode parecer muita coisa para lembrar, mas a boa notícia é: você não precisa eliminar essas frutas da sua vida. Preciso aprender o hacê-los com sabedoria. E se você está achando esse conteúdo útil até aqui, já deixa seu like, compartilha com seus amigos e familiares que têm mais de 60 anos e se inscreva no canal. Esse tipo de conhecimento pode salvar vidas.
Agora vamos continuar nossa jornada de consciência e cuidado. E quero te lembrar, não se trata de eliminar as frutas da sua alimentação. Trata-se de saber quando, quanto e como consumir para não colocar sua saúde em risco. For melancia. O diurético natural que desidrata a melancia é uma fruta refrescante, amada especialmente nos dias quentes. Composta por mais de 90% de água, parece inofensiva, mas é justamente aí que mora o perigo. A melancia funciona como um diurético natural. Isso significa que ela estimula o corpo a eliminar líquidos. Agora, imagine isso em um organismo de mais de 60 anos, muitas vezes já em uso de diuréticos, remédios para a pressão ou com dificuldade de manter os níveis de hidratação adequados. O resultado? O sangue fica mais espesso, a pressão pode oscilar e o risco de formação de coágulos aumenta. Isso pode causar trombose, acidente vascular cerebral ou até embolia pulmonar. Além disso, quando a melancia é consumida à noite, ela estimula o funcionamento dos rins em um momento de repouso, causando desconforto urinário, alteração do sono e perda de eletrólitos importantes. Dica prática: consuma melancia durante o dia, em pequenas porções. E sempre associe com uma fonte de eletrólitos como água de coco natural ou uma pitada de sal marinho no preparo da refeição 5. Laranja, o suco que podemos virar. Veneno. A laranja é o símbolo da saúde, rica em vitamina C, antioxidantes e fibras. Mas o que quase ninguém sabe é que a laranja contém uma substância chamada furanocumarina. Essa substância interfere no funcionamento de enzimas que metabolizam medicamentos no fígado. Resultado: o remédio pode se acumular no seu organismo e causar intoxicação, efeitos colaterais graves e reações inesperadas. Isso vale para remédios para pressão, colesterol, ansiolíticos, antidepressivos e até medicamentos para o coração. Recomendo que você troque a laranja por clementina ou limão Tahiti, que tem efeitos muito mais leves. Se for tomar suco de laranja, dilua com água. Evite em jejum e jamais tome junto dos seus medicamentos. 6. Maçã, a doce ilusão: uma maçã por dia mantém o médico longe. Você com certeza já ouviu isso. Mas a verdade é que nem toda maçã é igual. Variedades como Food, Gala e Honey são extremamente doces. Isso significa alto índice glicêmico, e para quem já tem resistência à insulina ou pré-diabetes, pode ser um problema sério. O excesso de glicose gera inflamação nas artérias cerebrais, favorece placas de gordura nos vasos, e com o tempo, pode causar declínio cognitivo, perda de memória e aumento do risco de demência. Opte por maçãs verdes, com casca, sempre combinadas com gordura boa, como uma colher de pasta de amendoim natural ou proteínas como iogurte natural. Ou ovos cozidos. Evite comer maçã isolada ou em jejum. Se você está anotando tudo, parabéns. Esse é o tipo de atitude que protege sua mente e seu coração. E aproveita que você chegou até aqui e comenta aqui embaixo qual dessas frutas você mais consome no seu dia a dia. Isso me ajuda a entender suas escolhas e trazer conteúdos ainda mais personalizados para você. E se ainda não compartilhou esse vídeo com alguém da sua família, esse é o momento. Essa informação pode ser o divisor de águas na vida de alguém. Se você chegou até aqui, parabéns pela sua disposição em buscar conhecimento. Isso mostra o quanto você se preocupa com sua saúde. Isso, na minha opinião, já é metade do caminho para uma velhice cheia de vitalidade e independência. Frutas muito populares entre os brasileiros que parecem inofensivas, mas que, se forem mal utilizadas, podem comprometer gravemente a sua saúde depois dos 60 anos. São elas: cereja, morango e manga. Vamos entender cada uma com detalhes. 7. Cereja. A pequena fruta com poder. Sua cereja é linda, saborosa, suculenta, com uma cor que encanta os olhos e um gosto adocicado que agrada o paladar. Mas por trás de toda essa aparência encantadora, há uma característica que exige muita atenção: a alta concentração de salicilatos. Você já ouviu falar nessa substância? Os salicilatos são compostos naturais semelhantes ao princípio ativo da aspirina. E o que isso significa na prática? Significa que a cereja tem um leve efeito anticoagulante. Isso pode parecer bom em um primeiro momento, principalmente para quem tem problemas circulatórios, mas o problema aparece quando essa fruta é combinada com medicamentos anticoagulantes, que muitos idosos já tomam diariamente para evitar tromboses, embolias ou infartos. A junção de cereja com anticoagulantes pode levar a sangramentos internos silenciosos, hematomas, microhemorragias cerebrais e até risco aumentado de AVC cerebral hemorrágico. Outro ponto importante: a cereja, em algumas pessoas, pode desencadear reações inflamatórias ou alérgicas, principalmente se consumida em excesso ou em versões industrializadas, com conservantes, o que eu recomendo como médico.
Se você toma anticoagulantes ou medicamentos para afinar o sangue, consulte seu médico antes de incluir cerejas na dieta. E mesmo liberada, limite-se a poucas unidades por semana e prefira sempre as orgânicas e naturais. Sem adição de açúcar. Eite morango, o veneno invisível que vem do campo. Essa parte é delicada. O morango é talvez a fruta mais querida dos brasileiros. Ele aparece em sucos, bolos, vitaminas, sobremesas e até no café da manhã das pessoas que estão tentando melhorar a alimentação. Mas o que muita gente não sabe é que o morango lidera há anos a lista das frutas mais contaminadas por agrotóxicos e pesticidas neurotóxicos. Estudos apontam que a casca do morango absorve esses produtos químicos de forma intensa e quase impossível de remover apenas com água. Esses pesticidas com o tempo podem se acumular no cérebro, causando inflamações silenciosas, distúrbios de memória, fadiga mental, alterações no humor e até degeneração cognitiva. E tem mais para quem já tem um sistema imunológico fragilizado ou doenças neurodegenerativas como Parkinson ou Alzheimer. O consumo constante de morangos convencionais pode ser um gatilho para o avanço da doença. Como evitar esse risco? Prefira sempre morangos orgânicos. E mesmo os orgânicos, lave bem com solução de bicarbonato ou vinagre antes de consumir. Evite fazer shakes ou smoothies de morango fora de casa, principalmente em lanchonetes e padarias que você não conhece a procedência. Outra dica importante: o morango, por ter índice glicêmico moderado e ser ácido, não deve ser consumido em jejum. Prefira comer junto com aveia, iogurte natural ou sementes oleaginosas como linhaça ou chia. Assim, você equilibra o impacto glicêmico e melhora a absorção de nutrientes. 9. Manga, a fruta do QNH, que esconde um risco silencioso agora. Vamos falar de uma fruta amada no Brasil. Seja em cubinhos, batida com leite em forma de suco ou até em saladas, a manga é presença garantida na mesa de muita gente. Mas depois dos 60 anos, a manga precisa ser tratada com cautela. Por quê? Porque ela tem duas características muito importantes: alto índice glicêmico e compostos que interferem na metabolização de medicamentos. Vamos por partes. A manga, especialmente as variedades Palmer e Tommy, tem um teor de açúcar natural altíssimo. Isso significa que, ao ser ingerida, ela provoca uma liberação intensa de insulina para controlar a glicose. Para pessoas idosas que muitas vezes têm resistência à insulina, fígado mais lento e menos massa muscular, esse pico de açúcar pode gerar inflamações silenciosas, acúmulo de gordura visceral e até danos nos pequenos vasos do cérebro. Além disso, estudos mostram que a manga contém uma substância chamada miniferina, que interfere na ação de medicamentos para o coração, pressão arterial e até remédios ansiolíticos. Ou seja, se você consome manga em grandes quantidades e está medicado, os efeitos da medicação podem ser reduzidos ou desregulados, o que é muito perigoso. Outro ponto: muitas pessoas têm o hábito de consumir manga à noite como sobremesa, ou parte de um lanche leve. À noite o metabolismo está mais lento, a insulina trabalha menos eficientemente e o corpo está se preparando para o sono. Comer manga nesse período aumenta o risco de glicemia elevada durante a noite, microdespertares cerebrais e até arritmias cardíacas em pessoas sensíveis. Recomendo fortemente: consuma manga no período da manhã ou após o almoço, sempre junto com uma fonte de proteína ou gordura boa. E o mais importante: consulte seu médico antes de consumir com frequência, principalmente se você tiver em uso de medicamentos contínuos, Você está começando a perceber como a alimentação, depois dos 60, precisa ser um ato consciente, responsável e bem orientado. O que funcionava bem no passado pode se tornar um fator de risco hoje. O envelhecimento é um privilégio, e cuidar do corpo nessa fase é um ato de respeito, gratidão e inteligência. Não se trata de criar medo em relação às frutas menos, mas de criar consciência. Como médico, eu te digo com segurança: quando você conhece o seu corpo, seus limites e suas necessidades reais, você vive melhor, com mais autonomia, mais energia e muito mais qualidade de vida. Compartilhe suas experiências. Esse conteúdo te ajudou de alguma forma? Compartilha com alguém da sua família. E comenta aqui embaixo: dessas 3 frutas menos cereja, morango e manga menos, qual você mais consome? E qual você achava que fazia bem e agora está vendo com outros olhos? Seu comentário pode ajudar outras pessoas também. Vamos criar uma corrente de saúde e longevidade consciente. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, porque no próximo vamos falar de como montar um prato de frutas ideal para quem tem mais de 60 anos com segurança e equilíbrio. Agora que você já entendeu quais frutas podem representar riscos após os 60 anos, chegou o momento de descobrir como fazer escolhas alimentares seguras, inteligentes e personalizadas para essa fase da vida. O segredo não está em cortar frutas da sua dieta, e sim em saber como, quando e combiná-las para evitar sobrecargas no organismo,
Aqui vão os 5 pilares que eu, como médico, recomendo para todos os meus pacientes acima dos 60 anos que desejam continuar consumindo frutas com segurança. 1. Prefira frutas com baixo índice glicêmico. Frutas com baixo índice glicêmico liberam açúcar no sangue de forma mais lenta e controlada. Isso evita picos de glicose e protege seus vasos sanguíneos, seu coração e seu cérebro. Boas opções: maçã verde, pera, ameixa fresca, kiwi, morango orgânico com moderação, amora, framboesa e mirtilo. Evite frutas como manga, uva, banana, madura, caqui e abacaxi, principalmente em jejum. 2. Combine frutas com fontes de gordura boa ou proteína S. É um segredo simples e poderoso. Quando você consome frutas junto com ovos de iogurte natural, castanas, linhaça ou pasta de amendoim natural, você diminui a velocidade de absorção do açúcar da fruta. Isso reduz inflamações, protege o cérebro e melhora a saciedade. Exemplo prático: ao invés de comer uma banana sozinha, coma meia banana com uma colher de pasta de amendoim. Ao invés de um copo de suco de laranja, prefira a fruta inteira com bagaço combinada com um ovo cozido ou um punhado de castanhas. 3. Nunca coma frutas em jejum prolongado ou antes de dormir. O corpo idoso é mais sensível às oscilações glicêmicas. Comer frutas em jejum ou antes de dormir pode gerar picos de açúcar, dificuldade para dormir, inflamação, aumento da pressão e formação de coágulos. Horários ideais: pela manhã após o café da manhã completo ou no lanche da tarde, sempre acompanhadas de proteína ou gordura boa. Evite comer frutas como sobremesa do jantar, especialmente as ricas em frutose e potássio. 4. Dê preferência a frutas orgânicas. Ou muito bem, H.I.G. e INs dados, o maior perigo de algumas frutas está nos agrotóxicos. Se puder, compre frutas orgânicas, principalmente morangos, uvas, maçãs e cerejas. Se não for possível, lave bem com solução de bicarbonato ou vinagre e água filtrada. A contaminação por pesticidas pode afetar seu sistema nervoso, fígado e rins. E para quem já tem um organismo mais delicado, isso é um risco grande. 5. Escute seu corpo e converse com seu médico. Cada pessoa tem um organismo único. O que faz bem para um pode ser perigoso para outro. Se você sente cansaço, dores de cabeça, pressão alta, formigamentos, dificuldade para dormir ou perda de memória frequente, considere que sua alimentação pode estar envolvida nisso. Leve esse vídeo ao seu médico. Mostre os pontos que você identificou. Questione sobre interações com seus medicamentos. A alimentação é remédio e o uso certo muda tudo. Agora que você conhece os riscos e sabe como evitá-los, quero te fazer um convite. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Pode ser seu pai, sua mãe, seus avós, seus vizinhos, do grupo da igreja, alguém do seu grupo de caminhada, alguém que precise dessa orientação. E comenta aqui embaixo qual dessas frutas você mais ama e ficou surpreso com o que aprendeu aqui. Seu comentário pode abrir os olhos de outras pessoas e salvar vidas. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Ativa o sininho e fica comigo nessa jornada pela saúde da melhor idade. Aqui você encontra orientação médica, clara, simples e transformadora. E lembre-se, Deus nos dá o corpo como um templo. Cuidar dele é um ato de fé e de amor. Vamos juntos viver muitos e muitos anos com saúde, lucidez e alegria. Forte abraço do doutor. Até o próximo vídeo.